Olá, olá a todos que estão aí nos acompanhando. É uma grande satisfação estar aqui em mais um programa Aprenda a Planejar. Boa tarde, doutora Cristiane Leal. Boa tarde, doutora Kátia. Boa tarde a todos que estão aí nos assistindo e que irão nos assistir posteriormente. Verdade. Olha só, estamos aqui com o nosso assunto sobre planejamento patrimonial da família. E o tema desta live é holding mista. Por que não devemos fazer uma holding mista ou lançar mão deste modelo de holding? Nós vamos discorrer sobre este assunto. Já chegaram algumas perguntas para nós e nós vamos responder aqui, tá ok? Então, assim, antes de mais nada, nós vamos falar sobre o contextualizar esta alternativa de planejamento, que é fazer o planejamento patrimonial através do sistema de holding. Acontece que holding, num primeiro momento, nos remete à ideia de participação societária. E tudo isso está muito afeto ao direito empresarial, ao universo empresarial. Não significa que a aplicação da lei seja tão somente para os empresários ou para as empresas. De jeito nenhum. Hoje temos enxergado nesta alternativa uma solução fantástica para as famílias fazerem o planejamento patrimonial dos seus bens, alcançando ali inúmeros benefícios. Entre eles, livrar a família de um processo de inventário, se beneficiar com reduções na carga tributária e também o benefício fantástico da proteção daqueles bens. Mas, então, é necessária essa introdução aqui para se compreender que, em um primeiro momento, quando se fala em holding, nós estamos falando do direito de participações societárias de uma empresa em outras empresas, detendo ali um controle enquanto participante daqueles quadros societários, porque por vezes irão participar ali de várias empresas. Mas eu vou passar a palavra aqui para a doutora Cristiane Leal, que ela vai iniciar uma explicação também, falando sobre os modelos de holding. Então, eu transmito a palavra a você, doutora Cristiane, fique à vontade, tá? Tá certo, então vamos lá, né? Uma pergunta muito frequente que a gente escuta é qual a diferença entre holding mista e holding familiar, né? E essa é uma pergunta que a gente escuta bastante, principalmente daquelas pessoas que já são empresárias. É muito comum eles levantarem esse questionamento. Ah, eu já tenho uma empresa, eu não posso usá-la para fazer minha holding familiar? E aí essa live vai explicar por que não é recomendável que você faça isso, tá? Mas para responder essa pergunta, é importante, num primeiro momento, a gente explicar que hoje existem muitos tipos de holding, mas todas elas têm como base apenas 3 tipos. Quais são esses tipos? A holding pura, a holding patrimonial e a holding mista. Por exemplo, né, eu acredito que muitos de vocês aqui já ouviram falar sobre hold de participações, hold de controle, hold imobiliária, hold internacional. Agora, olha só, hold de participações e de controle são holdings puras. A holding imobiliária, ela nada mais é do que uma holding mista. E a holding internacional é a holding que é constituída em outro país, mas cujos sócios residem no Brasil. Então, vocês percebem que, em regra, nós temos 3 tipos de holding, mas a depender das suas especificidades, elas acabam recebendo outros nomes. Por isso aqui, nós vamos nos ater a essas 3 modalidades de holding, que, na verdade, são a base, o fundamento para a constituição das demais. Então, vamos lá? Olha só. A gente tem a holding pura, que ela é concebida para ser uma empresa de participação em outras sociedades, substituindo a pessoa física naquele papel. E ela tem uma base jurídica. Qual é essa base jurídica, né? O artigo 2º, parágrafo 3º da Lei das SAs,
que diz que a companhia ela pode ter por objeto participar de outras sociedades. Então, essa vai ser a finalidade da holding pura, participar de outras sociedades como sócia. E como eu falei anteriormente, ela pode ser chamada de holding de participações quando ela participa de várias sociedades, ou holding de controle, quando ela exerce o controle de uma determinada sociedade. Apesar dela ser constituída com a finalidade de participar de outras sociedades, a lei das SAs permite que ela realize algumas atividades ali que sejam de interesse geral do grupo das sociedades. Seria, assim, uma atividade secundária, com o objetivo de apoiar as atividades da sociedade operacional. Mas ela não deixa de ser holding pura por isso, tá, gente? Um exemplo que eu posso dar aqui seria, no caso, a contratação de advogados ou de contadores, para que esses profissionais exerçam as suas atividades na sociedade operacional. E, para finalizar, a holding pura, para as famílias que exercem atividade empresária, ela pode assumir o papel de planejamento sucessório. Para quê? Para assegurar a continuidade daquela empresa. Então, vou também trazer um exemplo aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Imagina uma empresa que tenha 2 sócios, tá? A Maria e o João. A Maria tem lá 60% das cotas sociais dessa empresa e o João 40%. Então, a Maria é sócia majoritária, certo? Se a Maria falecer, os seus filhos vão herdar essas cotas. Então, para facilitar a nossa conta aqui, vamos imaginar que a Maria tenha 3 filhos, tá? E aí, cada um, então, vai herdar 20% dessas cotas sociais, não é isso? A partir desse momento, basta um dos filhos discordar, e eu não estou dizendo aqui brigar, nada disso, só discordar da decisão. Por exemplo, não quero contratar a empresa A, eu quero a empresa B. Basta esse filho discordar para que o João, que tem 40%, passe a assumir o controle da empresa. Então, para que isso não aconteça, se constitui uma holding pura. A holding é que vai ter os 60% das cotas sociais. E os filhos vão ser detentores dessa holding. Ou seja, os filhos eles terão que entrar num acordo sobre as decisões que serão proferidas pela holding. E assim a gente consegue garantir que o controle da empresa permaneça sempre nas mãos da família da Maria. Tudo bem? Vamos agora entender o que é a holding patrimonial, tá? A holding patrimonial é criada com o propósito de organizar o patrimônio de um grupo ou de uma família, de sorte que os integrantes desse grupo, ao adquirirem um patrimônio, não deixem em nome próprio, né, no nome ali da pessoa física. Algumas pessoas, elas possuem uma compreensão equivocada desse tipo de holding. Elas acreditam que não seja lícito, que seja uma fraude, mas essa é uma ideia errada, tá? A holding patrimonial é autorizada em lei e todo o processo, tanto de transferência do bem da pessoa física para a holding, quanto uma futura aquisição de bens por ela, é estabelecida em lei e tem o aval de órgãos públicos, como a Receita Federal, por exemplo. Então, toda a movimentação de valores é regular. Não tem qualquer espécie de simulação ou fraude ali. Tudo feito dentro da lei. Quer saber de uma coisa, gente? Errado é você de não lançar a mão de um direito seu para cuidar com inteligência do seu patrimônio. E qual seria a finalidade dessa holding patrimonial, né? Proteção dos bens que não vão estar mais ao alcance dos reveses econômicos que a pessoa física possa vir a sofrer, estabelecer um planejamento sucessório muito mais simplificado e muito mais barato do que aquele pelo qual a pessoa física passa, e, até como uma consequência disso tudo, a realização de um planejamento tributário que implique em economia. Por fim, nós temos a holding mista, né, que é a holding que vai, ao mesmo tempo, centralizar e organizar o patrimônio de um determinado grupo e também atuar como uma controladora de outras sociedades operacionais. Então, em suma, ela será uma holding patrimonial e uma holding pura. Dito isso, fala para o pessoal, Kátia, a holding mista é uma boa alternativa?
Antes, Cris, de falar se é uma boa alternativa ou não, eu vou reforçar esse ponto que você trouxe, né? Que algumas pessoas questionam se é lícito ou não a holding patrimonial. E, claro, é lícito, existe esse permissivo legal, e mais que isso, existe inclusive um incentivo em nossa legislação, previsto na Constituição Federal, no Código Tributário Nacional e nas legislações municipais, permitindo a transferência desse patrimônio pessoa física para a pessoa jurídica, que seria aí a holding patrimonial, com uma imunidade do imposto por esta transmissão, o chamado ITBI. Então, mais que lícito, não é mesmo, doutora Cristiane? Porque o legislador, de um modo muito sensato, ele entendeu que esse tributo não fazia sentido a exigência deste tributo, porque ia transferir o patrimônio do João para a empresa de João. Então, em um primeiro momento, não é devido este imposto. Então, logo enxergamos aí um incentivo do próprio governo para que as pessoas constituam as suas holdings patrimoniais. E aí, lá no início, trouxemos aqui a contextualização de holding nesse universo empresarial. Foi-me passada a pergunta se é uma boa opção ou não. Neste universo empresarial, onde acontecerá por vezes a participação societária dentro de outras empresas, mas também aquela empresa exercerá uma atividade operacional. Então, veja bem, os sócios aí, eles terão um resultado de lucros e dividendos daquelas empresas onde tem participação e também um resultado ali pelo faturamento na empresa operacional controladora. Então, neste contexto do universo aí empresarial, tudo bem, e é o mais comum em nosso país que se faça essa estrutura mista. Então, é muito comum, perfeito. Mas lembrem-se que eu havia dito aqui que, embora todo esse cenário de holding esteja previsto na legislação ali do direito empresarial, também a aplicação para as pessoas físicas, para que elas lancem mão desta solução, para o planejamento patrimonial dos bens particulares dela, é possível. Então, tudo bem. Só que aí aqui o cenário é bem diferente. Do que nós estamos falando? Então, imagine as pessoas físicas. Elas desejam fazer o planejamento patrimonial e sucessório dos bens delas. Então, o que elas vão fazer? Levar todos os bens para dentro desta empresa que seria a holding patrimonial. Tudo bem. Ali elas já vão contar com estes benefícios da proteção e da redução na carga tributária. Porém, se essa família ela exercer uma atividade operacional, imagine que eles sejam empresários e tenham uma empresa ali de outro segmento. As cotas sociais na empresa operacional também é um patrimônio daquela família. Porém, nós não aconselhamos que estas cotas venham para dentro do sistema de holding patrimonial familiar. E por que não aconselhamos? Por que essa mistura aqui, ela não convém? Porque o risco, ele é inerente a qualquer negócio. Então, aquela empresa operacional daquela família, ela está sujeita ali a obrigações, a responsabilidades, enfim. Embora hoje possa viver uma situação tranquila, sem nenhum passivo tributário e trabalhista, mas não sabemos do dia de amanhã. E se essa empresa operacional, por vezes, vier a sofrer algum revés financeiro, se essas cotas sociais estiverem lá dentro do sistema de holding daquela família,
os bens particulares daquela família estarão expostos a responder por dívidas da empresa operacional. Por isso, no planejamento patrimonial familiar, nós desaconselhamos esse formato. Então, o ideal é constitua o sistema de holding ou a sua célula cofre ali para a organização dos teus bens. O ideal é que você, na sequência, já faça o planejamento sucessório para livrar a sua família de um futuro processo de inventário, quando você não estiver mais aqui. Então, você deixa os seus bens particulares protegidos, devidamente planejado e de uma forma organizada e já lhe garantindo benefícios econômicos no contexto tributário. Tudo bem. E, paralelo a isso, você deve ali, então, pensar em um planejamento da sua empresa operacional. Também fazendo o planejamento sucessório, se for a sua intenção. Por quê? Se você decide lançar mão desta solução, se você quer dar um passo muito importante para beneficiar a sua família, fazendo um planejamento patrimonial e sucessório, um dos grandes benefícios é livrá-los do processo de inventário. Então, não faz sentido planejar e fazer a estratégia do planejamento sucessório só dos seus bens particulares e, no futuro, os seus filhos terem ali que inventariar cotas sociais da sua empresa operacional. Então, o ideal é que você tome essa iniciativa e regularize todo o seu patrimônio. Mas isso não significa que eles tenham que estar todos no mesmo sistema, no mesmo sistema de holding, para não expor os seus bens particulares a riscos de amanhã ou depois responder por dívidas da sua empresa operacional. Então, é isso. Seria importante enxergar separadamente e fazer o planejamento também de uma forma separada. Mas você alcança os benefícios de igual modo nos dois sistemas. Alguma contribuição, doutora Cristiane? Nossa, eu achei que você colocou muito bem, Kátia, e é até um alerta aqui para as pessoas, né, em relação a essa questão de não misturar cotas sociais de uma empresa ativa com o seu patrimônio dentro de uma holding familiar. Já tramita e foi aprovado, acho que agora na Câmara dos Deputados, um projeto que traz ali uma força maior, digamos assim, para desconsideração da personalidade jurídica, né? Sim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque, olha, imagina o seguinte, se por algum motivo a sua empresa passa por uma situação em que ela é executada e nesse processo tem-se uma desconsideração da personalidade jurídica e você pôs as suas cotas ali na sua holding familiar, você está correndo um sério risco, né? Então, tudo que a doutora Kátia falou aqui é no sentido de dizer assim, resolva, organize, planeje, tenha, né, todo um processo ali de proteção, mas que diz respeito a cada um dos sistemas, né? Então, a sua empresa, ela tem que ser tratada de uma forma, você consegue fazer um planejamento sucessório dessas cotas dentro da sua empresa, mas o patrimônio da sua família tem que ficar, assim, bem protegidinho, bem guardadinho mesmo. Não pode misturar. E por isso que a gente desaconselha, né, essa ideia de holding mista. Tem muitas pessoas que falam assim, não, mas aí, poxa, já tem uma empresa aberta. Gente, o custo de abertura de uma empresa é tão pequeno. Sim. Perto do grande benefício que ela traz, né? Então, vale a pena, é um investimento, né? E outra coisa, né, me ocorreu aqui falar também acerca das possibilidades ali de regras para governança corporativa dentro desse sistema de holding para a empresa operacional. Uhum. Então, é muito comum o cliente que é empresário, por vezes ele, a esposa, estão ali envolvidos naquele segmento, porém os filhos não têm afinidade nenhuma com aquela atividade. Por vezes o filho é médico, é advogado, ou trabalha numa outra área que ele, enfim, ele não tem nem perfil
para suceder o pai ou os pais ali naquele negócio. Então, no momento de fazer o planejamento patrimonial desta estrutura, desta empresa operacional, os pais podem sim estabelecer regras para quem vai ficar na sucessão, quem vai ficar na administração ali daquela empresa, na ausência deles. Então, isso também é importante. Já essa necessidade, esse olhar, né, de governança corporativa, quem vai me suceder ou não, diante dos bens particulares, já não é muito necessário, porque ali teremos os bens que ficarão em uma empresa, até temos com o desejo de facilitar através de uma ilustração, falamos e denominamos como uma célula cofre, onde os bens ficarão ali, guardados, protegidos, de melhor, fácil organização ali daqueles bens, está tudo certo, mas não tem tanto esta preocupação, porque nesta empresa não vai haver operação nenhuma, não tem contratação de colaboradores, não existe faturamento, emissão de notas fiscais, não tem nada disso. Tem os bens, e que por vezes esses bens até geram frutos, rendimentos, por vezes, isso é comum, especialmente quando os bens imóveis são destinados à locação. E está tudo certo. Aqueles filhos que serão beneficiados ali no planejamento sucessório, eles poderão desfrutar destes benefícios, desses rendimentos, quando os pais não estiverem mais aqui. Mas é um olhar diferente, completamente diferente, quando tem aí o sistema de holding para uma empresa operacional. Essa é uma fala que eu queria trazer, doutora Cristiane. Você estava falando sobre essa questão da organização, eu lembrei até de uma dúvida que chegou para mim, não tem muito a ver com a questão da holding mista, mas eu vou até trazer, porque às vezes na nossa audiência alguém tem essa dúvida, né? Em relação a filhos menores. Direto perguntam para a gente, nossa, mas eu tenho filhos menores, ele pode participar da holding familiar? Claro que pode, é perfeitamente possível, não tem implicação nenhuma em relação a isso, e você pode, inclusive, fazer um planejamento sucessório contemplando, no caso, na sua ausência ou na ausência do outro pai, do outro pai ou mãe, determinar uma pessoa para administrar esses bens até a maioridade dessas crianças, né? E é uma forma até muito melhor, porque a gente vê, às vezes, algumas pessoas falando assim, não, eu vou fazer a doação para o meu filho menor. Gente, isso é um problema seríssimo, porque a doação em vida já é um problema sério, né? Para menores ainda é pior, porque se você precisar vender esse bem, você só consegue vender com autorização judicial. E também com a aprovação do Ministério Público. Então, olha só que enrascada que você se mete, né? Então, por meio da holding familiar, você consegue sim contemplar os seus filhos menores, você consegue fazer um planejamento sucessório e ainda por cima determinar alguém que possa ficar responsável pela administração dos bens na sua falta ou na falta do seu companheiro, da sua companheira, né? Exatamente. Então, dentro deste planejamento patrimonial sucessório a partir do sistema de holding, ainda que exista menores, havendo a nomeação de um administrador na ausência dos pais, a família ali vai poder, vai manter a liberdade de disposição dos bens que estão dentro da holding. E isso é fantástico. Independente de qualquer tipo de autorização judicial, isso será desnecessário, não será preciso, porque os bens, na verdade, não será mais dos pais, nem tampouco daqueles filhos menores. Os bens, eles são da empresa, pessoa jurídica. E se ela tiver ali um administrador devidamente instituído, nomeado, é ele quem responde pela empresa, tendo essa liberdade de venda ou aquisição de novos bens. É isso. Isso. Mais alguma coisa? Eu acho que não, né? Hoje a gente está num clima assim de Copa, né? Pois é. Mas tem um pessoalzinho, tem algumas pessoas nos acompanhando, querendo, por favor, façam seus comentários, podem também deixar dúvidas.
que estamos à disposição para responder. Mas o que mais importa, né, esse alerta. Se você está pensando em um planejamento patrimonial e sucessório dos seus bens particulares, da sua família, e se você é um empresário e tem participação societária em uma outra empresa, não misture estes assuntos. E o tema da live é holding mista. Então, vamos enxergar separadamente, tá bem? Então, faça o seu planejamento dos seus bens particulares, proteja o seu patrimônio, conte com a redução na carga tributária, tá tudo certo, deixa a sua família livre de um inventário. E você dali, com a sua empresa operacional, também pode fazer o mesmo, mas não tudo junto e misturado, para que seus bens não respondam por eventuais e futuras dívidas da sua empresa. O resumo é esse. É isso. Ótimo, perfeito. Tá bom. Então, tá joia. Na próxima semana, não estaremos realizando o programa, nas duas próximas, não é mesmo, doutora Cristiane? Por conta dos eventos da palestra, pré-palestra. Então, para você que nos acompanha, ou chegou até este canal, interessado neste assunto, se inscreva no canal, esteja atento, porque realizaremos em breve uma palestra sobre o planejamento patrimonial da família. É gratuita, online, mas permite que você amplie o seu entendimento acerca deste assunto. Então, esteja conosco, será uma satisfação contar com a tua presença. Não é mesmo? Isso mesmo, né? E nos seguindo, você sempre vai ter ali informações relevantes, atualizadas, né? Para que te ajude a compreender melhor esse universo da holding familiar e como ela pode ser um grande benefício, né? E uma grande proteção para o seu patrimônio, o patrimônio da sua família. Então, nos siga aí, ative os lembretes, né? Estamos sempre presentes aqui. Semana que vem, na próxima, com as nossas pré-palestra e palestra, também com muita informação. Tá ótimo. Então, tá bem. Então, voltaremos com o nosso programa depois que encerrarmos ali esse ciclo de palestras, não é mesmo, doutora Cristiane? Isso mesmo. Então, doutora Kátia, muito obrigada, viu? Mais uma vez pela parceria. Um beijo enorme. Obrigada a todos aí que nos acompanharam. E nos vemos aí na semana que vem na pré-palestra. Combinado. Obrigada também, Cris. Muito obrigada para o pessoal que está conosco. Um bom jogo, né? Torcendo firme aí para que o nosso país faça muitos gols, tá bem? Forte abraço para todos. Até mais. Tchau, tchau.